você está. Diz assim a palavra de Deus, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14 em diante. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Evangelho, na lição do Velho Testamento, o qual por Cristo foi abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando estes se converterem ao Senhor, então o véu lhes será tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí também há liberdade. Mas nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Amém? Já oramos, mas vamos orar novamente por estarmos diante da palavra de Deus e que o Senhor assim alcance nossos corações, sua vida, onde você estiver, que o Senhor transforme nossas vidas hoje para a glória do Seu nome. Santo Deus e Pai da glória, nós queremos com muita alegria estarmos, meu Deus, celebrando ao Senhor e agradecendo por essa palavra maravilhosa do Senhor aos nossos corações. Toca em vidas, toca em almas nesta noite, ó Pai, e o Senhor vem agir com grande poder, meu Deus, em nossas vidas, libertando, meu Deus, salvando, perdoando. Que a graça e o poder do Senhor sejam com cada pessoa nesse momento, que nada nos impeça, meu Deus, de apresentarmos as nossas vidas e termos uma atenção exclusiva para o Senhor nesse momento. Que a Tua bênção seja com cada um dos amados que estão aqui e com aqueles que estão nos seus lares, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos ao Senhor gratos, meu Deus. Me usa como instrumento em Tuas mãos, que não eu, mas que o Senhor fale, meu Deus, a Tua palavra poderosa às nossas vidas, aos nossos corações, para o louvor do Teu santo nome. É a nossa oração que fazemos a Ti, em nome santo e precioso de Jesus. Amém. E louvado seja o nosso Deus. Podemos assentar os amados que ficaram em pé. Amém. O véu que oculta a verdade. Quando o apóstolo Paulo estava falando ali aos judeus que estavam em Corinto, aos crentes que estavam em Corinto, para se referir a eles, ele usou uma citação, e você pode conferir em Êxodo 34, a partir do verso 19, onde relata o momento que Moisés descia do monte com as tábuas da lei, para repassar ao povo de Israel naquele momento. E quando Moisés descia do monte, o seu rosto resplandecia a glória do Senhor, porque ele vinha do encontro do Senhor. E o povo estava à sua espera. Mas quando o povo, juntamente com Arão, percebeu que o rosto de Moisés resplandecia pela glória do Senhor, eles temeram aproximar-se de Moisés, eles temeram ouvir de próximo aquilo que Moisés tinha a falar. Então notificaram que o seu rosto estava resplandecente, porque nem mesmo Moisés tinha percebido. E a partir daquele momento ele pôs um véu sobre o seu rosto quando eles iam falar ao povo de Israel a respeito daquele assunto. Mas por que o povo temeu estar na presença de Deus e ver ali o rosto, a glória do Senhor manifestada através de Moisés? Por quê? Porque ninguém conseguia de fato permanecer, suster-se diante do Senhor e da sua glória, porque o povo temia, porque naquele momento eles estavam temerosos a respeito do pecado de idolatria que já tinham cometido. Moisés demorou descer para trazer a mensagem do Senhor ao povo, e eles já tinham preparado um bezerro de ouro para adorar e constituí-lo como seu Deus, porque não acreditavam mais que Moisés voltaria. Então naquele momento não somente Moisés retornou, mas retornou resplandecendo a glória de Deus, e o pecado que eles ali já tinham cometido os acusavam. O medo deles era de serem destruídos naquele mesmo momento perante a presença de Moisés e do Senhor. Mas
que a partir daquele momento Moisés começou a usar um véu para ocultar a glória de Deus que diante dele era manifesta aos filhos de Israel. Mas os versículos 14 em diante, Paulo enfatiza isso para os irmãos e para os judeus, dizendo que aquele véu momentâneo que fora colocado no rosto de Moisés, ele se estendeu de maneira espiritual no coração dos judeus, do povo de Deus, de maneira geral, que a palavra de Deus, que se cumpria na pessoa de Jesus Cristo, a lei do Senhor, que se manifestara na vinda do Messias, até aquele presente momento, como diz Paulo, aquele véu ainda não tinha sido tirado. O véu transitório que naquele momento fora posto se estendeu sobre o coração do povo de Israel de maneira espiritual, de maneira que não somente um momento de suas vidas, mas toda a sua história começou a ficar oculta com respeito às manifestações do poder da glória de Deus. Não físico, claro, não um lenço, não um tecido, mas uma série de barreiras, de empecilhos, de situações que começaram a se fazer como obstáculos ao coração do povo, de maneira que a palavra de Deus não se fazia mais compreendida, por mais que lessem, como ele bem diz, e até hoje, quando é lido a lei de Moisés, ainda está posto um véu sobre os seus corações, que precisa ser tirado, que precisa ser eliminado. As barreiras que nos impedem de conhecermos, de crermos e de prevalecer a palavra de Deus em nós, precisa ser tirado. E por isso mesmo, Hebreus capítulo 3, verso 13, o Senhor nos exorta assim: olha, exortai-vos uns aos outros no tempo que se chama hoje, para que de maneira alguma, em tempo algum, vocês venham ser enganados, cair no engano do pecado, assim como caiu o povo, assim como caíram inúmeras pessoas. Porque se existe de fato uma barreira que atrapalha o ser humano, de maneira geral, a compreender a palavra do Senhor na sua vida, chama-se pecado, sendo ele do mais leve até o mais grave. Isto sim é uma barreira que atrapalha toda e qualquer pessoa de compreender o poder de Deus e a manifestação da sua glória para com as suas vidas. Logo mais um pouco adiante, ainda em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4, o apóstolo Paulo vai continuar falando: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem é que está encoberto. Porque este tem sido de fato manifesto a todas as pessoas, nos quais o Deus desse século, por sua vez, tem cegado o entendimento das pessoas, de forma que não resplandeça a glória da luz do evangelho, que é a imagem de Deus. O Deus desse século nada mais é o próprio Satanás, que tem enganado, que tem iludido as pessoas com os prazeres transitórios e momentâneos dessa vida, com os prazeres carnais e pecaminosos que iludem as pessoas por um momento a perder uma glória eterna, porque se não se percebe, se não se recebe, se não se entende a palavra do Senhor nas suas vidas, de fato tudo que se faz, tudo que se ouve, tudo que se lê, tudo que se recebe de Deus torna-se em vão. Ler a palavra, ouvir a palavra e não entendê-la é como você passar o dia inteiro com sede, bebendo água do mar, ou seja, você vai encher de fato o seu estômago de água, mas de fato não vai servir, não vai ser útil, você vai continuar com sede. Assim é todo aquele que na oportunidade de ouvir a palavra, de ler a palavra, de crer na palavra do Senhor que a nós a manifesta, esta não entra nos nossos corações, nas nossas mentes, porque estamos com um véu posto sobre nossos rostos, sobre nossos olhos, de maneira que não podemos compreender. É dessa maneira que Paulo pega um exemplo que tinha ficado há séculos atrás para enfatizar a realidade do povo naquele momento, que o Evangelho, que veio para se manifestar no cumprimento da lei, que o Messias, que de fato é o Senhor Jesus, ainda não tinha sido compreendido pelo coração daquelas pessoas, dos judeus que de fato são povo de Deus, dos gentios que estavam sendo alcançados pelo ministério da palavra e do Evangelho. E é disso, assim como naquele momento, ainda hoje, quando se lê a palavra, um véu ainda está posto sobre suas vidas, sobre seus corações, de forma que eles não compreendem, de forma que eles não entendem, que não têm seus olhos abertos para compreender as verdades
que de Deus a nós é manifesto. E não ficou apenas no relato do apóstolo Paulo, isso se estende até nós. Ainda hoje, como disse o apóstolo, ainda hoje, a palavra do Senhor, que é ministrada, que é pregada, que é expandida a todos os corações, a todas as vidas, estes ainda não compreendem até o dia de hoje a poderosa e grandiosa palavra de Deus que promove salvação, transformação, libertação de vida àquele que nela crê, àquele que a ele se achega, ao Senhor nosso Deus. E se o apóstolo Paulo estava enfatizando que assim como foi naquele período momentâneo, ainda o era naquele momento que um véu estava posto sobre seus corações, nós também temos visto, diante da nossa realidade, da nossa sociedade, de corações de vida, que ainda há esse mesmo véu sobre suas vidas, sobre seus corações, de maneira que a palavra de Deus para a grande maioria das pessoas ainda não é recebida, ainda não é compreendida. Não é que não seja pregada, não é que a palavra do Senhor não seja anunciada, é que pessoas ainda têm esse obstáculo, essa rigidez. Como ele bem diz, mas os seus sentimentos foram endurecidos, enrijecidos, de maneira que não se compreende aquilo que de Deus é oferecido aos seus corações. E o que seria, por exemplo, como nós poderíamos enfatizar, contextualizar, que tipo de véu, que tipo de obstáculo tem atrapalhado as nossas vidas de compreendermos aquilo que de Deus é manifesto a nós? O que tem sido o obstáculo, a barreira que tem impedido você de compreender, de crer, de obedecer aquilo que de Deus é manifestado a vocês? E aí, meus amados, muitos dos véus estavam nossos ossos, nossos corações, de compreendermos a palavra de Deus, nós poderíamos ver que muitas pessoas ainda são impedidas de compreender a palavra pelo véu do preconceito. Sabe, eu estava conversando com uma prima minha que entregou sua vida a Jesus agora há poucos meses, e ela é muito triste, porque com a alegria de convidar as pessoas para ir ouvir a palavra de Deus, para ir sentir aquela alegria que um dia ela sentiu, as pessoas diziam imediatamente: olha, para a igreja que você vai, eu não vou. Para a igreja que você está indo, nem me espere, porque jamais eu iria num lugar como esse. Sabe? E aí a gente se entristece porque muitas e muitas pessoas resumem, limitam o amor de Deus apenas a um contexto religioso, deixando de lado aquilo que o Senhor tem a oferecer para as suas vidas, de maneira grandiosa, que promove libertação. E a gente tem encorajado ali a irmã a permanecer firme, ainda que em situações como essa, mas para que nós entendamos que o véu do preconceito ainda tem impedido muitas pessoas de chegarem à palavra de Deus. Aqui mesmo, nas ruas de São João da Fronteira, às vezes eu vou chegando numa casa, numa rua, onde as pessoas veem e percebem, as pessoas já fazem o rosto, já se viram, alguns entram e fecham a porta com receio de que a gente chegue à casa dessa pessoa para lhes oferecer a palavra, o evangelho, uma porção de Deus para as suas vidas, simplesmente porque as pessoas elas já se consideram estarem abastadas, elas não precisam, elas não querem. Você já ouviu aquela expressão, mas só um Deus, só há uma palavra, só há uma Bíblia, por que eu teria que ir na sua igreja, por que eu teria que ir a alguma igreja? Pois é, amados, só há uma palavra, só há uma só Bíblia, só há um só Deus, mas este mesmo, pela maioria das pessoas não é compreendido, mas esse mesmo, pela maioria das pessoas não é acreditado, não é crido a ponto de dizer: eu entrego a minha vida ao Senhor para que o Senhor transforme, para que o Senhor de fato liberte a minha vida. Só há um só Deus, isso é óbvio, mas é preciso conhecer, mas é preciso recebê-lo, é preciso crer na sua palavra. E também quantas e quantas pessoas não têm ignorado o fato de que é necessário entregar a sua vida a Jesus, de que é necessário crer no Salvador, que é necessário fazer com que a sua palavra se torne real na sua vida. E muitas pessoas têm desperdiçado essa grande e bela oportunidade de Deus. Enquanto isso, o tempo vai passando. Mas ainda o véu da parcialidade tem impedido muitas e muitas pessoas de compreenderem aquilo que na palavra de Deus é manifesto a você. Como assim? Porque muitas e muitas pessoas elas querem receber de Deus apenas aquilo que lhe agrada. Muitas pessoas querem receber de Deus apenas aquilo que vai de encontro aos seus corações. Muitas pessoas querem ler da palavra apenas aquilo que lhe satisfaz, tipo,
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem não conhece esse salmo? Aquele que habita aos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Posso tudo naquele que me fortalece. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Bom, palavras como essas, que dispensam bênçãos para com as nossas vidas, são aceitas por todas as pessoas, independente da sua crença. Mas aquelas palavras que do Senhor vêm: arrependam-se, arrependei-vos. É necessário nascer de novo. É necessário entregar a sua vida ao Senhor, para que você de fato seja um filho de Deus conforme a palavra do Senhor. É necessário entregar a sua vida a Cristo para que receba salvação e não tome o destino da condenação eterna. Palavras como essas são rejeitadas pela grande maioria das pessoas. Eu sei que é desagradável ouvir palavras desse porte, mas nós não podemos eliminar dessa palavra o teor de verdade que nós precisamos conhecer e tomar uma atitude nas nossas vidas. A parcialidade tem sido um véu que tem abrangido a vida de muitas e muitas pessoas. Nós poderemos receber uma pessoa aqui para ouvir a palavra de Deus, e se por alguma razão ela não gostar da palavra, ou de algum louvor, ou de algo que foi feito nesse culto, simplesmente ela diz: eu não gostei desse culto, não gostei dessa pregação, então não tem por que retornar lá. Porque as pessoas utilizam e querem receber de Deus apenas aquilo que lhes agrada, apenas aquilo que satisfaz seu ego, seu coração. E não é assim que as coisas de Deus funcionam. É por isso que muitas e muitas pessoas vivem impedidos ou impedidas de conhecerem a grandeza da palavra de Deus manifesta aos seus corações. E um outro véu que tem de fato impedido as pessoas de conhecer esse Deus maravilhoso é a própria desobediência. Porque daí nós já temos pessoas que conhecem muito bem a palavra do Senhor, que conhecem muito bem a Bíblia Sagrada. Você pode falar em qualquer um contexto, ela vai falar para você onde está o capítulo, onde está o versículo, qual é o livro da Bíblia que você está se referindo, mas você não vê vida prática na vida dessas pessoas. Você não vê obediência. Aquilo que muitas pessoas pregam, aquilo que muitas pessoas ensinam, não condizem com o seu perfil de vida diário. Aquilo que muitas pessoas são no seu contexto religioso, não são nos seus lares, não são na sua vida secular, não são nos seus negócios, não são com suas amizades. Portanto, a desobediência tem sido aquilo que demais tem impedido as pessoas de conhecerem o tão grandioso poder de Deus, que a nós é manifesto por meio da sua palavra. E quero dizer para você, se você não conhece esta palavra da parte do Senhor, não de maneira formal, não de maneira pedagógica, mas se você não conhece a palavra de Deus para obedecê-la, para viver conforme os seus preceitos, você ainda é uma pessoa que o mesmo véu no qual Paulo se referiu está posto sobre também o seu coração. E aí eu queria dizer para você, nos versos 16 e 17, é preciso tirar esse véu de nossas vidas espirituais. É preciso tirar esse véu ante os nossos olhos, ante nossos corações, enquanto há tempo. Por quê? Porque a palavra diz assim, olha, e até hoje, quando a lei de Moisés, esse véu está posto sobre os seus corações. Mas, quando estes se converterem, se arrependerem, entregarem suas vidas a Jesus, então lhes será tirado o véu, toda barreira, todo impedimento, todo obstáculo, toda natureza pecaminosa, toda raiz de amargura, de sofrimento, que impedem as pessoas, ou levam estas pessoas a caminharem distante da vontade do Senhor, lhes será tirado. Olha que palavra maravilhosa. Você não é obrigado, você não tem que viver com este véu espiritual em sua vida por toda a sua existência. O Senhor diz claramente que se estas pessoas se convertem, entregam suas vidas ao Senhor, lhes será tirado o véu. Ora, o Senhor é Espírito, verso 17. E aonde há o Espírito do Senhor, aí também há liberdade. Todo sofrimento que as pessoas insistem por consequência da ignorância espiritual de conhecer a palavra de Deus, todo sofrimento que as pessoas vivem em consequência disso, toda ignorância espiritual que as pessoas vivem por não conhecer o poder de Deus, toda dor, toda disseção,
toda angústia espiritual que as pessoas carregam nos seus corações por não conhecer a palavra, isso pode ser tirado de todas as pessoas ao fato de que elas se convertam. E quando eu digo converter-se, não estou dizendo que tem que mudar de um ciclo religioso, de um segmento religioso. O que você precisa é fazer aquilo que Paulo estava desafiando aos irmãos: não sejam ignorantes aos planos de Deus para a sua vida, não seja ignorante à palavra que de Deus é manifestada, não permaneça na obscuridade do pecado, sendo desobediente ao Senhor e à sua palavra. Ora, se o primeiro passo para obedecer a Deus é conhecer aquilo que Deus quer de você, é impossível você, por mais que quisesse, obedecer a Deus se você não conhece a sua palavra. Então, mais uma vez, você que é crente, você que já entregou sua vida a Jesus e que possivelmente esteja sob a iminência de ainda ter esse véu sobre suas vidas, se você é crente, mas não lê sua Bíblia, mas não estuda a palavra, mas não cresce espiritualmente, você pode ter a vida inteira de um relacionamento religioso, mas não terá afinidade com o Senhor, mas não terá relacionamento com o seu Deus, mas não poderá conhecer o Deus que você diz que serve, porque é impossível conhecer a Deus senão pela sua palavra. Eu me entristeço muito quando eu vejo pessoas dizer assim: olha, crentes, olha, eu vou à igreja, eu faço aquilo que diz a meu respeito, mas eu não sou muito de ler a Bíblia. Sabe, isso corta o meu coração, porque, em outras palavras, um crente que não é de ler a Bíblia é um crente fraco espiritualmente. É uma presa fácil diante da tentação dos inimigos, ou do próprio inimigo. Porque o diabo, por sua vez, conhece a palavra inteiramente, não para obedecer também, mas para utilizar daquilo que você não sabe como armadilha contra a sua própria vida. Mas se você não sabe as advertências do Senhor para a sua vida, como desviar-se dos males que o inimigo tem preparado para inúmeras e inúmeras pessoas? Conhecer a palavra de Deus não é uma opção, é necessário, é extremamente necessário. Do contrário, assim como foi naquele primeiro momento, até hoje, pessoas estão com este véu sobre suas vidas, porque não compreendem aquilo que de Deus é lhes manifestado. Também tem aquelas pessoas que até manifestam um desejo de ler, de conhecer, mas diz: mas eu leio e não compreendo, eu leio e não entendo, não adianta eu ler se eu não compreendo, e nunca vai compreender. Sabe por quê? A palavra do Senhor não se manifesta apenas por um requisito de desejo humano. É necessário ter vida no altar, é necessário ter vida de comunhão, é necessário ter vida de afinidade e relacionamento com o Senhor, porque, como diz lá no capítulo 2, se você voltar um pouquinho em 1 Coríntios, a palavra do Senhor se discerne espiritualmente. Ou seja, o Espírito Santo tem que agir na sua vida. E Paulo faz esse oposto. Ele diz: assim como o povo temeu não ver a glória de Deus, nós, por meio de Cristo, refletimos a glória de Deus. Nós, por meio de Cristo, vivemos como espelho daquilo que de Deus em nós foi manifestado. Ou seja, não há por que temer a glória do Senhor. Se Ele mesmo desceu à terra, se Ele mesmo manifestou seu Filho Jesus, para que você fosse alcançado, como diz João 14. E Ele veio, se manifestou em carne, esteve entre nós, e vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai. Amém, queridos? Nós precisamos entender o quanto é necessário livrar-se desse véu que tanto impede as pessoas de viverem o poder de Deus. Verso 18: só uma relação genuína com o Senhor Jesus Cristo pode promover essa liberdade, a retirada desse véu, da incredulidade, da dureza de coração, como Ele mesmo diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória de Deus, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Senhor, pelo seu próprio Espírito. Somente o Senhor Jesus poderá retirar esse véu que tem impedido tantas e tantas pessoas de compreender algo que está tão próximo delas, algo que está tão disposto a elas, algo que está ao seu alcance, mas que ao mesmo tempo se faz impossível, porque é impossível
viver o sobrenatural de Deus sem reconhecer a sua grandiosa palavra. Hebreus capítulo 1, verso 1, você vai dizer, ele dizendo que o Senhor disse que agora Ele manifestou. Antes Ele falou por meio de profetas, por meio de visões, por meio de sonhos, e aquilo que lhe era um mistério, aquilo que lhe era oculto, agora se torna revelado, manifesto por causa do seu Filho Jesus, que a nós foi entregue, para que nós possamos viver com respeito àquilo que suas grandiosas promessas têm a nosso respeito. Se você pergunta para muitas pessoas a respeito da sua salvação, olha, se você morresse hoje, para onde você iria? Você sabe o destino final da sua alma? Você sabe o destino final da sua vida? O que a grande maioria das pessoas no máximo vão responder é que Deus o sabe. Não, Deus sabe. Claro que Deus sabe, Ele é o primeiro e sabe de todas as coisas, mas você precisa entender que quando o Senhor manifesta o seu Filho, e entrega o seu Filho para ser moído naquela cruz, para entregar o sacrifício, ter o seu sangue derramado, pagar o preço de um pecado que não era dele, mas era meu e seu, para que a partir de então nós pudéssemos ter esperança de vida eterna, é para que você também soubesse, é para que você também fosse ciente dessa realidade. Ninguém chega ao céu por meio de sorteio, ninguém chega ao céu por acaso. O Senhor pagou um preço por nossas vidas que abrange toda a humanidade, mas aqueles que crerem, aqueles que de fato confiarem, confessarem a Cristo como Senhor das suas vidas, é que poderão ter essa certeza. Aonde que você vai encontrar isso? Na manifestação da palavra de Deus, que por muitas pessoas é desconhecida, que por muitas pessoas é oculta. O reino de Deus para muitas pessoas ainda é mistério, porque esse véu ainda é posto sobre suas vidas, sobre seus corações. Este é responsável por ocultar de muitos a verdade. E assim como estas pessoas, elas eram apegadas a um segmento religioso, de maneira que elas todo sábado observavam rigorosamente a lei de Moisés, mas Paulo disse, era inútil para eles, porque esse véu ainda era posto sobre seus corações. Era inútil para eles, porque o conhecimento da verdade não chegava a uma vida prática. Nós não podemos ser religiosos, fanáticos, robóticos, mecânicos. Nós temos que ser pessoas convictas, que tenham uma vida prática, que a palavra do Senhor se manifeste a nós, e não temamos que a glória do Senhor seja com nossas vidas, mas que ela se reflita como espelho na vida daqueles que precisam, que carecem, que sofrem. E é aí que eu queria dizer para você, você não precisa viver escravizado pelo pecado a vida toda. Você não precisa viver toda a sua existência separado da glória de Deus como uma consequência do pecado. Talvez você seja uma pessoa que já ouviu do Evangelho por várias vezes. Talvez você seja uma pessoa que tem um conhecimento formal do que a Bíblia diz, que saiba que a palavra de Deus é a verdade, que saiba que Jesus é o caminho. Mas existe algo, existe uma barreira, existe um apego, existe um medo que talvez o impeça de tomar essa decisão. De que a palavra de Deus se manifeste na sua vida para curar, para perdoar, para libertar, para transformar. Mas assim como a palavra do Senhor diz, ora, o Senhor é Espírito, e aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Eu queria que você compreendesse essa palavra de esperança que a gente encontra aos nossos corações, porque o Senhor já pagou o preço da nossa liberdade, o Senhor já pagou o preço da nossa salvação, o Senhor já pagou o preço do perdão dos nossos pecados, de maneira que você não precisa viver acorrentado aos prazeres desse mundo, aos prazeres do pecado, se você conhece a palavra do Senhor. Mas antes que essa se manifeste na sua vida, você precisa desejar tirar esse véu, esse impedimento, essa barreira, esse apego. Nós citamos aqui alguns exemplos que também possam se identificar com você. Talvez alguém tenha esse medo relacionado ao preconceito, talvez você queira a palavra de bênção para com a sua vida e essa palavra ainda não tenha chegado. Talvez você vive uma desobediência porque não há força
dentro de si para obedecer aquilo que da palavra de Deus é dito a você, por mais que você saiba que esta seja verdade. Mas tome coragem hoje no Senhor, tome coragem hoje em Cristo Jesus e receba do Senhor esta palavra gloriosa que pode salvar, que pode libertar. Receba aquilo que de Deus é manifesto às suas vidas. Permita-se que todo impedimento, que toda barreira, que todo véu seja tirado. Tudo que impeça você de conhecer a verdade, tudo que impeça você de crer na verdade, que seja tirado diante de sua vida. Eu queria convidar você a estar orando e queria lhe fazer um convite, tanto a você que está aqui, como a você que está em casa. Pode fazer isso na sua casa. Se você deseja entregar sua vida ao Senhor, se você deseja hoje que essa palavra se cumpra na sua vida, se você deseja hoje que esse véu seja tirado da sua vida, do seu coração, que lhe impõe dureza, que lhe impõe incredulidade, desconfiança, medo daquilo que o Senhor lhe oferece, permita que esta obra seja feita na sua vida hoje, em nome de Jesus. Porque o tempo está passando e o Senhor está às portas. E de duas uma vai acontecer: ou o Senhor volta, ou nós iremos a Ele primeiro desse momento. Mas você precisa estar preparado. Nós não podemos chegar diante do Senhor com esse véu posto sobre nossas vidas. Nós não podemos chegar diante do Senhor ignorantes das suas verdades que de nós se manifestam ao nosso favor. Mas você tem essa oportunidade hoje em nome de Jesus. Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. E se assim você desejar entregar sua vida ao Senhor, se assim você desejar que a obra de Deus, que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, ore ao Senhor com fervor, com alegria, com poder, pedindo dele essa transformação. Vamos ficar de pé, por gentileza, e vamos orar ao Senhor, e vamos apresentar a Ele as nossas vidas. Vamos pedir por sua misericórdia, vamos pedir que o Senhor nos dê condições de enxergar, assim como nós louvamos o hino do cantor cristão, porque o Senhor nos deu condição. O Senhor nos deu condição de que essa cegueira espiritual caia de nossos olhos, que essas escamas espirituais sejam tiradas dos nossos olhos para enxergarmos a verdade, para crermos na Sua palavra, para que o Seu poder de salvação se manifeste a nós. Hoje só depende de você crer nesta palavra, entregar a sua vida ao Senhor. Do contrário, eu não sei quanto tempo mais você passará desconfiando daquilo que de Deus é manifesto ao seu coração. Mas a palavra de Deus hoje lhe oferece uma porta aberta. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua grande e rica palavra aos nossos corações. Sabemos, meu Deus, que todos, um dia, Pai, vivemos na desobediência, porque éramos cegos espiritualmente, porque não conhecíamos a Tua palavra, porque não conhecíamos as Tuas promessas para as nossas vidas, mas o Senhor nos deu uma oportunidade de que pudéssemos ver, de que pudéssemos enxergar espiritualmente, e assim, Pai, nós conhecêssemos aquilo que era oculto, aquilo que era mistério, aquilo que estava fora do nosso alcance. Sofríamos por causa, meu Deus, da desobediência, mas o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu liberdade, o Senhor nos deu salvação. E agora, meu Deus, clamamos por inúmeras pessoas que também vivem nessa mesma situação, escravas do pecado, do medo, da insegurança, dos seus prazeres pecaminosos, daquilo, meu Deus, que o mundo lhes impõe como sinônimo de pecado, e que estas não podem, meu Deus, ter outra opção, porque não conhecem a Tua palavra, porque ainda têm, meu Deus, seus conhecimentos encobertos por esse véu que impede que a verdade chegue aos seus corações. Mas que hoje caia por terra, Deus, todo impedimento, toda barreira, tudo aquilo, meu Deus, que nos atrapalha de uma vida de comunhão com o Senhor, que caia por terra, meu Deus, todo impedimento, toda barreira, que pessoas neste momento possam desejar fazer um compromisso com o Senhor, de obedecer, de no mínimo conhecer a Tua palavra para viver conforme, meu Deus, os Teus preceitos, os Teus desígnios. Opera com milagres de transformação em cada vida, meu Deus, em cada coração, e que pessoas possam ter a ousadia, a coragem de aonde estiverem entregarem suas vidas ao Senhor, permitirem que o Senhor faça essa obra de libertação, de salvação. Nós oramos a Ti crendo, Pai, no Teu poder, porque se não for o Senhor, ninguém mais poderá fazer.
E nós queremos que o Senhor, meu Deus, assim como fez conosco, fará em milhares de pessoas, meu Deus, daquelas que crerem na Tua palavra, no Teu poder. Nós oramos a Ti, em nome santo e precioso de Jesus. Aleluia e glória ao nosso Deus. Amém? Se houver alguém que deseja entregar sua vida a Jesus, faça isso.